Bem-vindo novamente ao curso Mão na Massa. E finalmente nós estamos chegando na parte mais complexa do nosso sistema. Essa parte é a parte aqui do Question Assignment. Então a gente pode dizer que essa daqui, na verdade, é o core do nosso sistema. Porque esse cara aqui vai ser a classe responsável por, na verdade, montar a nossa prova. Nós temos o assignment, que é a prova, nós temos o question, que são as questões, e esse question assignment nada mais é do que um relacionamento de muito para muitos entre assignment e question. Por isso que nós temos aqui. Então, se você criar uma questão, você pode usar ela em diversos assignments. Você pode reaproveitar aquela questão para diversas provas. E nós vamos trabalhar agora em cima desse question assignment. Bom, a primeira coisa que nós precisamos fazer é criar uma nova classe. Você pode vir aqui no model. Podemos começar aqui de question, então Ctrl C, vai lá no model, dá um Ctrl V e troca aqui para question assignment. Bom, daqui nós vamos aproveitar apenas o professor. Vou deixar esses dois caras aqui, porque nós vamos utilizar ele em alguns minutos. Já pode deixar aqui mesmo, vai. Remove toda essa galera aqui. Bom, o primeiro atributo que nós precisamos é assignment. Então nós vamos ter aqui private assignment. Esse cara vai ser um @main1. Nós podemos ter vários assignments aqui. E o próximo campo é private question. E a mesma coisa, vou copiar esses caras, Ctrl C, Ctrl V. The field assignment cannot be empty. Agora, aqui nós vamos colocar então nós temos aqui o assignment, que é essa questão, lembre-se, é question assignment. Então nós vamos ter uma questão e vamos ter que ter um assignment. Então, the assignment that the question belongs to. Mesma coisa aqui, not empty. The field question cannot be empty. Legal. E uma coisa que nós precisamos também é nota. Então, private double grade. Agora a gente precisa colocar uma informação aqui para o nosso usuário. Vamos criar aqui @API model. Se não me engano, description. E nós vamos ter que colocar numa descrição aqui que fique fácil de entender. Questions associated with assignments. The sum of all grades for one assignment must be equal to 100 in order to be used by the students. Então, na verdade, isso aqui é uma regra que nós estamos colocando. Spelling change to. Então, é uma regra que nós estamos colocando, porque quando você está associando as questões, você vai colocar várias questões naquela prova, certo? E quando você vai resolver aquela prova, como é uma prova de múltipla escolha, o resultado tem que ter um valor máximo, que no caso aqui nós estamos utilizando o padrão americano, que eles utilizam de 0 a 100. Ou seja, quando o estudante for criar o assignment, na verdade quando eles forem responder, as questões obrigatoriamente relacionadas a esse question assignment, a soma de todas as questões aqui para esse assignment precisa ser igual a 100. Então você tem lá um assignment,
prova de Java, aí várias questões, o que é Java, o que é JVM, o que é classe, o que é objeto, você tem 4 questões, obrigatoriamente elas têm que somar 100, ou seja, no melhor dos casos e no mais fácil, cada uma das questões valeria 25 pontos, mas você pode colocar, sei lá, uma questão valendo 50 pontos e dividir o resto entre as outras questões, ou até mesmo diferente, uma questão vale 80 pontos e você divide o resto entre as outras questões. O importante é que tem que ser 100. E essa regra nós definimos aqui. Agora, como é que a gente vai fazer essa regra valer? Eu ainda não pensei nisso. Deixa eu pensar nisso depois. Bom, também não vamos deixar grade, o grade aqui obrigatório, porque vamos deixar o cara decidir depois. Porque se a gente forçar, o cara não vai poder salvar. E se a gente deixar aberto, a gente pode bloquear em algum outro lugar, talvez no momento da criação. A criação, na verdade, no momento de liberar essa prova. Então vamos girar aqui o getToSet. Insert, getSet. Vamos girar também o builder. Question assignment builder. Acho que esse é o nome que estou usando por padrão em todos os lugares. Deixa eu só checar aqui. Não, estou utilizando somente builder. Troca o nome da galera. Quer saber? É só se trocar e criar. Deleta todo mundo. Inclusive esse cara. Formatada, Ctrl L. De novo, Alt Shift B. Builder. Então, new builder. Aqui troca para new builder. Então, sempre o mesmo padrão. Bom, então essa é a nossa classe Question Assignment. Agora, nós vamos criar o repository. Bom, por enquanto o repository, vamos pensar em algo bem simples. Eu acho que provavelmente nós não vamos fazer nada nesse primeiro momento. Question Assignment Repository. Bom, no momento eu não consigo pensar em nada para esse repositório. Vamos deletar tudo. E partir para o endpoint. Criar um pacote. Copia a questão. Yes. Bom, o fluxo vai ser professor. Se a gente voltar aqui, nós temos professor, course, assignment, question assignment. Poderia ser também pelo questão aqui, mas vamos manter por aqui pelo assignment. Manter essa visualização. Então você tem course, assignment, question, assignment. Está escrito correto. Bom, aqui então nossa classe é responsável por associar as questões a um assignment. Esse cara aqui, question, nós vamos precisar do question. Não sei, eu vou deixar aqui por enquanto. Ainda não tenho certeza do que a gente vai usar ou não. Já vou pensar em um segundo.
Vamos deletar todo mundo. E vamos deixar somente esse get question by ID. Agora a gente precisa pensar no fluxo desse cara. Bom, vamos voltar aqui e olhar um pouco. Imagina a seguinte situação. Você vai ter uma tela, onde nessa tela você vai ter as questões sendo listadas de alguma forma. E dessas questões, você vai associar com um assignment. O problema é que não são todas as questões que você vai poder associar. Lembre-se lá que em uma das outras aulas eu falei que você só vai poder associar as questões que tiverem pelo menos duas alternativas e uma dessas alternativas forem pelo menos verdadeira. Ou seja, você tem que ter múltiplas questões e você tem que ter uma resposta correta. Bom, então a gente vai ter que fazer isso aqui. Nós vamos ter que criar um endpoint aqui, um método, em que ele retorne as questões válidas. Bom, eu sei que question ele está relacionado diretamente ao question endpoint. Deixa eu ver aqui se fica melhor a gente fazer no question endpoint. Não, na verdade não vai ficar melhor fazendo no question endpoint, porque vai acabar confundindo. O cara vai ter que ir lá no question endpoint para pegar as questões associadas, válidas para associar nesse question assignment. Eu acho que a gente pode deixar esse método para retornar as questões aqui. Bom, vamos fazer isso e a gente vê como fica. Esse cara aqui vai fazer o seguinte, então, a variation return valid questions for that course. Lembre-se que as questões estão relacionadas ao curso. Valid questions are questions with at least two choices, and one of the choices is correct. Então, return valid question for that course. Pode colocar entre parênteses aqui. Valid questions are questions with at least two choices and one of the choices is correct. Ele vai retornar aqui um array de questions. Então, apesar de esse question estar relacionado ao question endpoint, porque é apenas questões, nós vamos ter que trabalhar com assignment e vamos ter que trabalhar também com os cursos. Então é melhor a gente deixar por aqui mesmo. Vamos precisar de duas coisas. Uma é o course ID e outra é o assignment ID. Por quê? Porque ainda tem mais uma coisa que eu acabei de lembrar. O assignment ID vai servir para a gente pegar as questões que são válidas e que não estão associadas a esse question assignment. Então, return valid questions for that course. Valid questions are questions with at least two choices and one of the choices correct. And it is not already associated with that assignment. Pronto. Course ID @path verbal long assignment ID. Legal. E agora nós vamos precisar aqui de um método. Bom, isso a gente pode deixar lá para o question repository. Então a gente vai ter um método question repository ponto list all valid questions, por exemplo. E a gente vai passar aqui course ID, assignment ID. Eu acho que esse é um bom nome para o método. Não, tá bom não. List valid questions by course not associated
with an assignment. Sim, senhor método. Então, legal. Agora nós precisamos ir lá no método alt-enter, create method, aqui no question repository. Ele vai retornar uma lista de questão. Bom, agora a gente vai precisar pensar seriamente no que nós vamos fazer. Bom, nós não temos nenhum curso de MySQL, nem de banco de dados, por enquanto. Acredito que vocês vão, todo mundo patrocinar a gente lá no apoia-se.se. E um dia nós vamos pagar um puta professor para gravar esse curso pra gente. Então, nós vamos fazer o seguinte, vamos dividir essa lógica. Nós vamos fazer uma lógica trazendo algumas coisas do banco de dados, mas nós vamos fazer a maior parte da lógica no Java. Então, vamos ser o cara da aplicação, não o cara do banco. E agora a gente precisa trabalhar em cima dessa query. Bom, essa query vai ser um pouquinho complicada. Vamos lá, vamos ver se a gente vai fazer primeiro. Select key from question key. Legal. Where key.course.id igual o primeiro valor é esse course ID. Só que agora a gente tem que tirar todas as questões que não estão associadas, quer dizer, que já estão associadas, ou seja, tem que ter um not in. Ou seja, key.id not in. E agora a gente tem que ver essa tabela. Então a gente vai selecionar todas as questões que tem aquele curso e não estão já relacionadas com question assignment. Então, se nós tivermos esse ID dessa questão aqui no question assignment, ele não vai trazer para a gente. Ou seja, key.id not in select ka.id from question assignment. Seria ótimo se a gente tivesse aqui já gerado essa tabela. ka.id from question assignment ka where ka.assignment.id igual ao valor 2. Mas isso ainda não está completo. ka.course.id não, question id, ka.question.id. Então, selecione todas as questões que estão, os IDs das questões que estão no question assignment, onde o assignment ID for esse aqui, e agora temos que fazer a mesma coisa que nós fizemos aqui. Dentro desse cara, dentro desse select, aqui, pode ver que está dentro do parênteses, então Ctrl V, só que aqui é QA. Legal, então nós temos o subselect, e agora nós vamos precisar terminar, porque lembre-se, esse subselect aqui, essa linha toda aqui é só para pegar os IDs das questões que estão no question assignment. E agora tem que lembrar que a gente sempre está trabalhando com as questões que estão ativas e daquele professor. Então, agora você pode copiar esse end aqui, essa galera toda. Ctrl C. E deixar aqui, depois do parênteses, dar um espaço, Ctrl V. Bom, ficou grande para dedéu, minha letra está tamanho 18, tamanho 12 não fica tão grande assim. Poderíamos quebrar, mas deixa eu ver se quebrar fica legal. Fica meio estranho. Deixa eu ver aqui se vai ficar legal. Pagode na Coab do Maior Astral. Bom, legal, gente. Então ficou mais ou menos assim. Tome cuidado com os espaços. Se você não colocar direito, simplesmente não vai funcionar. Bom, supondo que está tudo correto, esse cara vai retornar uma lista de questão. Opa.
Mas temos um problema. Essa lista trouxe para a gente todo mundo que não está associado. Então, na verdade, o nome desse método não é valid. List é o seguinte, vamos dar uma refatorada nele aqui. Rename list questions by course not associated with an assignment. Legal, agora sim. Por quê? Porque agora a lógica para fazer se a questão está válida ou não, a gente vai fazer no Java. Espero que você tenha assistido o curso do Maratona Java. Principalmente a parte final. Então a gente vai precisar de um filtro. E nesse filtro a gente vai ter que fazer duas coisas. Primeiro, questão. Vamos verificar se esse question, ou seja, essa questão, ponto. Legal. Agora nós temos um problema. Porque, voltando para a nossa documentação, nós temos question assignment, nós temos question, nós temos assignment, e nós temos aqui choice. Problema. Peraí, deixa eu só tomar uma água aqui que a garganta está começando a travar. Ok, estamos de volta. Então o problema é que nós temos o choice, mas o relacionamento ele é unidirecional, ou seja, dentro de choice nós temos a questão, mas dentro de questão nós não temos nenhuma alternativa. Bom, o problema disso é que a gente vai ter que fazer uma lógica inversa, que seria pegar os choices e fazer um map para tirar as questões daqueles choices, organizar. Bom, vai dar trabalho. O que a gente pode fazer é colocar esse cara bidirecional apenas no Java e simplesmente ignorar ele na parte da modelagem de dados. Como é que a gente faz isso? Bom, tem vários jeitos e nós temos que prestar atenção porque isso pode dar problema. Primeiro, deixa eu ver por que está dando... Tem uma coisa errada. Pronto. Legal. Vamos lá então no nosso question. Opa, face errada. Nossa, a aula está ficando grande, mas simplesmente segura aí, galera. A gente precisa dela. É o seguinte. Nós não temos nenhum relacionamento com choices e nós não queremos fazer um relacionamento que vai alterar a modelagem. Então, primeiramente, esse cara na verdade é uma lista. E se for lá em choices, você vai ver que é many to one. Então, aqui é one to many. One to many. Como é que a gente faz para não gerar esse cara no banco de dados? Não gerar um campo na tabela? Simples, fala, olha, esse cara já está mapeado aonde? Aqui, ó. Esse question é o que está sendo mapeado. Então, nós temos esse list de choices aqui. Aí, você já está fazendo relacionamento one to many. E lá, no nosso choices, você tem um relacionamento many to one. Mesma classe, question, question. Eu estou falando que esse cara aqui, quando eu falo mapped by, eu estou falando que ele é o responsável por isso. Por esse relacionamento. Então, não cria essa porra desse choices aqui no banco de dados, por favor. Temos um outro problema. Quando você faz isso, você na verdade agora tem um relacionamento bidirecional. Quando você tem um relacionamento bidirecional, você vai enfrentar problemas com o Jackson. Lembre-se que a gente está recebendo os JSON, na verdade a gente está enviando e recebendo JSON. E a gente está fazendo esse parse automaticamente utilizando o próprio Spring Boot. Só que quando você tem um relacionamento bidirecional, o que vai acontecer? Na hora que ele for fazer aqui o parser desse question, ele vai encontrar, olha, tem choices aqui. Então o que ele vai fazer? Ele vai lá para o choices, vai começar a fazer o parse de choices, aí ele vai chegar aqui, opa, mas aqui tem questão. Vai voltar para a questão, vai chegar aqui no choice, voltar para choice, ele vai ficar fazendo essa brincadeira toda hora. E adivinha qual erro que vai dar nessa brincadeira? Stack Overflow Error. Então a gente vai falar, ignora esse cara. Por quê? Porque na verdade nós não queremos que esse cara seja utilizado em lugar nenhum, a não ser na nossa lógica aqui dentro da nossa API.
Se um dia nós quisermos utilizar esse choices e enviar ele para o front-end, nós vamos ter que pensar em alguma outra solução. Tem uns 3 ou 4 tipos de anotações aqui, JSON View, JSON Info, alguma coisa, e Custom alguma coisa também, que a gente pode tentar utilizar. Mas agora a única coisa que importa para a gente é colocar aqui, qual comando mesmo? Get onSet. Nossa, tá ficando maior a aula que eu já fiz. Legal. Agora que nós temos um outro problema. Quando você faz isso, que nós acabamos de fazer aqui, nós estamos utilizando um relacionamento do tipo lazy. Então, quando você vem aqui, fetch, gente, como sinto falta do teclado normal. Fetch type. Você pode colocar eager e lazy. Bom, qual a diferença? Eager, toda vez que você fazer uma query, automaticamente ele vai preencher esses choices. Lazy, ele só vai preencher esses choices se você fizer algo especial. Então, imagina que nós estamos sempre fazendo consultas com question, ele não vai carregar esses choices, a não ser que nós viemos aqui no question repository, cadê? E o método que você quer que seja carregado, tudo que for lazy, você coloque transaction do pacote Spring Framework. Fazendo isso, ele sabe que você precisa preencher tudo que for do tipo lazy, que significa preguiçoso. Se você colocar do tipo eager, que é o tipo guloso, todas as vezes que você fizer uma query, você vai trazer aqueles dados. E na verdade a gente não quer, por exemplo, para nenhum desses aqui, que você traga aqueles dados do choice, porque não faz sentido, a gente só vai utilizar nesse método. Beleza? Vamos lá. Questions. Na verdade, question.getChoices.size for maior do que 1, ou seja, pelo menos 2. E string dentro de string? Não tem jeito. Question, esse question daqui, ponto get choices, ponto string, ponto filter, e dentro desse filtro nós temos que verificar se existe pelo menos uma alternativa correta. Então, nesse caso aqui, choice, is correct answer, ponto count, igual. Isso aí, galera, se você não assistiu Maratona Java, você deve estar perdidinho. Então, o que nós estamos fazendo aqui? Primeiramente, fizemos um lambda, temos a lista de questões, fizemos um string, falando para fazer um filtro. Olha, filtra dentro de todas essas questões que você trouxe para mim, que eu já sei que não estão associadas com o assignment. Verifica se, primeiro, a quantidade de alternativas que nós temos é maior que 1. E, segundo, verifica para mim se, dentro dessas alternativas, você tem pelo menos uma resposta correta. Count igual. Bom, tá feio pra cacete. Vamos fazer o seguinte. Seleciona o refactor, extract, method, has more than 2 choices, private, return type, opa, selecionei errado, vou selecionar aqui, então refactor, extract, method, has more than 2
choices. More than one choice. E aqui, factor extract method. Has only one correct answer. Pronto, agora sim, ficou muito legal. Agora, batendo o olho, você sabe que tem que ter more than one choice and only one correct answer. Tá vendo como você só de criar um método já dá uma cara totalmente diferente pro seu código. Bom, então temos esse filtro, só que ele está retornando um string, e o que nós precisamos fazer é fazer esse filtro retornar uma coleção de questões. Ponto collect collectors.toList. Legal. E agora nós vamos associar aqui list question. Chamamos de valid questions. Ctrl C, Ctrl V. Opa, remove. Return object or not found. Valid questions. Bom, vamos partir pro vamos ver, né? Dá uma olhadinha como é que tá o nosso banco de dados. Voltei para o banco local. Console. Legal. Select asterisco from course. Então, vamos lá. Temos o nosso curso aqui, Maratona Java. Select asterisco from question. Temos todas essas questões aqui associadas ao curso ID 1, que é Maratona Java, todo mundo enable. Se eu tiver disabled, habilita. Eu acho que eu habilitei patetando aqui pelo código. Select asterisco from assignment. Nós temos aqui o assignment 1, Java exam, select, asterisco from, que mais? Eu acho que é só isso, a gente só precisa agora criar o question assignment. Bom, não está criado ainda, vamos executar a nossa aplicação, e essa é a hora que a gente começa a rezar. Bom, pelo menos gerou. Console, na verdade, eu quero só sincronizar, quero ver aqui, question assignment, ID, enable, grade. Legal, se você for aqui no question, você vai ver que não tem choices. Beleza. Agora, vamos procurar aqui, select asterisco from. Na verdade, não precisa fazer nada, a gente só precisa executar esse método. E eu acho que é uma boa ideia nós utilizarmos o Postman. Eu vou estar carregando ali. Vou voltar aqui para a chamada do nosso método. Aqui. Faz um tempo que nós não utilizamos o Postman, então vamos fazer o seguinte. Primeiro vamos pegar aqui localhost 2.8080 barra, opa, não é 8080, acho que 80 tá aqui. Já tá aqui bonitinho. Post body raw text, peguei este JSON, username million, password dev2, envia, copia esse cara,
Vamos fazer o seguinte, vamos parar essa aula por aqui, que já tem 35 minutos. Na próxima aula a gente continua, senão vai levar muito tempo para renderizar essa aula. Então, vejo vocês na próxima aula, galera.